OpenBoard. E tá, hoje a gente vai falar novamente de função logarítmica, dar uma continuidade e falar um pouco de funções exponenciais. Eu achei uma dissertação, né, aqui do Murilo Sérgio Robalo, certo? Que ele fala das aplicações de funções logarítmicas e exponenciais. Isso é bem interessante, que ele traz aqui, então, nessa dissertação, uma abordagem geral sobre o tema e algumas aplicações sobre esse tema, né? Algumas, como é que eu digo para vocês? Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui entrando aqui. Alguma contextualização, né? Sobre função logaritmo, função exponencial, tá? E suas aplicações aqui nas diversas áreas. Então, quando ele começa a falar sobre isso, né? Ele começa a falar, por exemplo, como é que é potência exponencial radicional, propriedades operatórias dos logaritmos, função logaritmo natural, função exponencial. Então, ele dedica o primeiro capítulo para a matemática em si, para desenvolver o que é uma função logaritmo, o que é uma função logaritmo natural, uma função exponencial. Depois dele desenvolver isso, colocar as propriedades básicas, aí ele vai falar, por exemplo, de leis de crescimento e decaimento, certo? Ou seja, ele vai falar de juros compostos, ele vai falar de crescimento populacional, decaimento radiativo, resfriamento do corpo, circuito elétrico, intensidade luminosa, curva de aprendizagem, logística de crescimento, altitude de uma localidade, sismologia, nível de intensidade sonora e cálculo do pH. Isso tudo que ele tem aqui são algumas aplicações de função logaritmo e função exponencial. Tem mais, como, por exemplo, cálculo da entropia, né? Entre outros aí, né? Mas, enfim, a gente vai focar aqui, primeiro, nessa parte de desenvolvimento matemático, e depois a gente volta para essas aplicações. Depois a gente vai para essas aplicações. O que foi que vocês escreveram aqui? Processo exotérmico da química, processo exotérmico, né? Tem o exotérmico e tem o endotérmico também, né? Esses processos que você teria um ganho ou uma perca de energia, né? Ou seja, você está dizendo para mim o que é que está acontecendo com a entalpia do sistema, provavelmente é uma função logaritmo ou uma função exponencial. Bom, eu sinceramente eu teria que ver como é que isso acontece, mas provavelmente sim, né? Que esse quantidade de calor você perde dessa forma, né? Você perde ou você ganha, né? Que um é pelo sistema e o outro é sobre o sistema. Esses processos endotérmico e exotérmico. Exotérmico significa dizer que você está aumentando a temperatura, né? Não é que está aumentando a temperatura, você está como se estivesse expelindo calor, não é isso? E endotérmico você não, é o contrário. O exotérmico você está ganhando calor, o endotérmico, como é que eu digo para vocês? Quando você pega no coisa, na reação, o exotérmico é como se você tivesse sentido aquela temperatura aumentar. O exotérmico é como se você tivesse sentindo a temperatura diminuir, né? Só que a temperatura é só uma medida, né? Esse sentir está mais relacionado ao calor, né? Isso, o endotérmico o sistema recebe calor, o exotérmico o sistema libera calor, exatamente. Pronto, isso aqui é melhor de você, como aí você está liberando calor no sistema exotérmico, é como se você estivesse vendo que a temperatura do sistema está aumentando, né? É bem interessante isso. Cheguei a fazer esses experimentos. Cadê? Onde é que eu tô aqui? Cadê o PDF aqui? Tá aqui. Então, página 16 aqui, vamos botar aqui. Então, ele começa a falar aqui a parte histórica. Depois vocês deram uma lida nessa dissertação. É bem interessante, né? Toda essa parte que a gente já viu, essa parte onde você tem as frações, né? E você tem aqui as potências, né? A elevado a M elevado a P, por exemplo. É A elevado a MP, isso aqui a gente já viu isso. Toda essa parte aqui também a gente já viu, de que você tem a mesma base, elevado a um expoente.
né? Uma A elevado a R vezes A elevado a S. Isso aqui é igual a A. Você repete a base, somos expoentes. Isso aqui também a gente já viu. Essa parte da função logaritma, eu não sei se vocês lembram disso, que a gente tenha visto, né? Onde log de R na base A, isso aqui você pode dizer que isso aqui é igual a um X, então explica que R é igual a A elevado a X. Cadê aqui? Tem alguém querendo entrar aqui? Depende da referência. Aí tem outra parte que ele coloca aqui nessa parte de definição de logaritmos, né? Então ele está definindo logaritmo log de x na base A igual a um y. Ele está dizendo que A elevado a y, então é como se esse A que está aqui passasse para o outro lado, o y se torna um expoente. Então A elevado a y é igual a x, certo? Isso daqui a gente já viu também. Eu acredito que a gente também tenha visto essa parte aqui, onde o logaritmo na base A, uma base qualquer, de um produto, isso aqui é igual ao logaritmo da soma, tá? Logaritmo da soma. Espero que a gente já tenha visto isso aqui também. E isso tem a ver também, obviamente, com a exponencial, né? Com a potência, né? Que A elevado A elevado a U, vezes A elevado a V, isso aqui é igual a A elevado a U mais V, tá? Ou mais V. Aí se eu aplicar o logaritmo aqui, nessa nessa parte, né, a gente vai perceber exatamente essa brincadeira que ele está colocando aqui, tá? Ou seja, eu só estou dizendo para vocês o seguinte, né, que o log de A, U vezes V, por exemplo, posso dizer que isso aqui é igual a um Y. Se eu disser que isso aqui é igual a um Y, significa dizer que U vezes V é igual a A elevado a Y, tá? Então, U vezes V é igual a A elevado a Y. Aí, eu estou dizendo também, obviamente, que aqui você tem um log na base A de U. O log na base A de U, se eu disser que isso aqui é igual a X, significa dizer que U é igual a A elevado a X. Tá, tudo bem. E se você disser que log de V na base A é igual a Z, significa dizer que V é igual a A elevado a Z, tá? Substituindo essas duas expressões aqui, significa dizer que A elevado a Y é igual a A elevado a X vezes A elevado a Z, tá? Então, veja que isso aqui é a mesma coisa de vocês dizerem o seguinte, que A elevado a Y é igual a A elevado a X mais Z, tá? Ou que você está dizendo que Y é igual a X mais Z, né? Significa dizer o seguinte, que o produto virou uma soma, certo? O produto virou uma soma. Isso na função logaritmo, né? E se você fizer também a divisão, log na base A de U dividido por V, se o produto virou uma soma, a divisão vira uma subtração, tá? Log de U menos o log de V na base A, certo? A gente já viu isso, né? E aí, galera, a gente já viu isso? Tudo bem, então vamos dar continuidade aqui. Já o ponto 3, tá? Depois vocês assistam às aulas que estão gravadas, que tem essa parte aqui também lá mais um pouco mais explícita ou um pouco mais desenvolvida, que está mais rápido. Então você tem aqui o log de U elevado a V. Tem uma propriedade da função logaritma. Isso aqui são propriedades, tá, pessoal? Você tem aqui a base U elevado a V, por exemplo. Veja que o U está elevado a um expoente. Aí tu pega esse expoente, tu traz para cá, ó. Isso aqui é a mesma coisa, você vê
log de U na base A, tá? Então, repara que esse expoente aqui, ele desceu para cá. Tudo bem até aí, pessoal? Outra coisa que você pode ter, né? Log de A na base A, log de A na base A, isso aqui é igual a 1. Então, todo logaritmo que tenha o logaritmo no número na mesma base, você tem, então, um resultado igual a 1. Por quê? Porque é o seguinte, log de A na base A, isso aqui você pode dizer que é um x, então vai ficar A igual a A elevado a x. Esse A aqui é a mesma coisa que esse A elevado a 1, tá? A mesma base, né? Então, isso aqui só é igual se x for igual a 1. Isso aqui só acontece se x for igual a 1. Tranquilo até aí, pessoal? Log de 1 na base A, isso aqui é igual a zero. Então, toda vida que você tiver o logaritmo de 1, o resultado é zero. Por quê? Porque 1 é igual a elevado a zero. A elevado a zero é 1. Então, todo número elevado a zero é 1. O logaritmo de zero não existe. Log de zero na base A, isso daqui não existe. O logaritmo de um número negativo também não existe. De menos, aqui vamos botar aqui menos alguma coisa, menos x, né, com x positivo, sendo x positivo, x maior do que zero, tá? Isso aqui não existe, porque esse resultado aqui é negativo. Então, isso daqui também não existe. Então, log de zero não existe, log de um número negativo não existe. Por que que o log de zero não existe? Porque você pega aqui, ó, log de zero, na base A, se você disser que isso aqui é igual a um resultado, que é um y, por exemplo, você está dizendo para mim que zero é igual a elevado a y. Então, veja que qualquer número que eu elevar a y, seja esse y qualquer, né? Você olha para o resultado do y, aqui, para o y. Qual seria esse expoente que eu estou levando a minha base a esse expoente o resultado seja nulo, tá? Se a minha base for 2, por exemplo, se for 2 elevado a y, isso aqui, o resultado tem que ser zero. Vamos ver se existe. 2 elevado a y, vamos pegar um y igual a zero, por exemplo. 2 elevado a zero é 1. Vamos pegar o y igual a menos 1. 2 elevado a menos 1, isso aqui é igual a 1 meio, né? Se você pegar y igual a menos 2, 2 elevado a menos 2, isso aqui dá 1 quarto. Ou seja, qualquer resultado que você pegar, esse resultado não é nulo. Se você pegar y igual a menos 100, vai ficar 2 elevado a menos 100. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 100. Esse resultado ele é muito próximo de zero, mas não é zero, tá? Então, não existe logaritmo de zero, como também não existe um resultado negativo. Veja que esse resultado aqui ele sempre é positivo. Toda vida ele é positivo, mesmo que o expoente seja negativo, mas todo o resultado ele é positivo. Tranquilo, pessoal, até aí? E aí, galerinha, fica tranquilo até aí? Sim, sim, né? Tem a propriedade agora de trocar a base, que você tem, por exemplo, log de C na base A. Isso aqui você pode dizer o seguinte: você pode trocar a base, quando você troca a base, você está trocando a base do log, certo? Então, o log de C na base A. Aí vai ficar C na base B, por exemplo, você trocou a base. Se você colocou a base B, embaixo também vai ficar lá a base B, e só que vai ficar de A. Então, repara que o A vem para baixo e ele vem no logaritmo, e o C vai para cima e ele continua do mesmo, só muda a base, né? No fim das contas, é isso que acontece. Tranquilo? Esse daqui também é uma propriedade do logaritmo. E tem a outra propriedade que tem relacionado à própria base, né? O log de A elevado a M, né? Logo na base de A elevado a M de C, por exemplo. Isso daqui, se eu disser que é igual a um x, tá? Se eu disser que é igual a um x, você pode dizer que C
é igual a elevado a m elevado a x, certo? Ou seja, você está dizendo que C é igual a elevado a mx, tá? C é igual a elevado a mx. Aí você pode aplicar aqui, por exemplo, eu vou aplicar novamente aqui o logaritmo na base A dos dois lados. Só o logaritmo na base A, então vai ficar o logaritmo na base A de C igual ao logaritmo na base A de A elevado a mx, tá? É fácil entender que essa parte que a gente usa uma propriedade que a gente já viu, que o expoente você desce. Então, vai ficar m vezes x log de A na base A. Log de A na base A, isso aqui é igual a 1. Então, esse resultado é 1. Então, daí você vai tirar que m vezes x, isso aqui é igual ao log de C na base A. Ou seja, você tem que x vai ser igual a 1 sobre m log de C na base A. O que é que significa dizer isso? Que o x ele não é igual ao log de C na base A elevado a m, né? E esse daqui você escreve, então, como se fosse 1 sobre m log de C na base A, tá? Então, quando você tem esse expoente aqui no A, esse expoente aqui, ele vem para cá como se fosse o inverso, ó. Esse expoente aqui na base A, ele vem como se fosse o inverso, é 1 sobre m, certo? Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Deixa eu ver aqui, pelo menos. Alguns alunos aqui tá de boas, né? É depois de você fazer isso, certo? Você tem aqui a demonstração dessas propriedades, a gente fez algumas coisas aqui. Aí tem a função logaritmo. Aí ele coloca o seguinte, a função logaritmo é uma função crescente, tá? O que significa dizer isso? Que todo x menor do que y, você vai ter que a f de x é menor do que a f de y, certo? Então, você tem que a função logaritmo é uma função crescente e que ela funciona esse negócio, né? Que a função de x, y é igual a f de x mais a f de y. Ou seja, que ela transforma o produto em uma soma, tá? Então, para a época, quem estava lidando com logaritmo, isso aqui é interessantíssimo, né? Você transformar uma multiplicação numa soma. É muito mais fácil fazer uma soma do que uma multiplicação, certo? Aí vamos lá. Uma função logaritmo é sempre monótona, injetiva. Isso é, números positivos diferentes ou logaritmos diferentes, tá? O logaritmo de 1 é zero, tá? Os números maiores que 1 têm logaritmos positivos, os números menores do que 1, entre 1 e 0, tá? Tem número resultado negativo. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, se você pegar o log, tá, de C na base A, e se esse C for maior do que 1, esse resultado aqui, ele é positivo. O log de C na base A, e esse C, ele seja menor do que 1 e maior do que 0, porque não existe negativo, né? C não tem, pode ser igual a 0, porque não tem logaritmo de 0, nem pode ser negativo. Então, C tem que estar ali entre 0 e 1. Quando ele estiver entre 0 e 1, o resultado é negativo, certo? Então, se ele for maior do que 1, é positivo. Se ele estiver entre 0 e 1, é negativo, certo? Hum. Como a função é função crescente, toma-se que 0 e 1. Não, isso aqui é besteira. Ah, uma função logarítmica é ilimitada inferiormente e superiormente. Significa dizer o seguinte, que quando você pega a função logarítmica de um número muito grande, o resultado é muito grande, tá?
Então, quando você pega função logaritmo de um número tendendo para infinito, muito próximo de infinito, vamos dizer assim, o resultado é infinito. Se você tender a menos infinito, o resultado é menos infinito, tá? Então, você pode fazer essa analogia. Uma função logarítmica ela não está definida em x igual a zero. A gente já viu isso. Toda função logarítmica f é sobrejetiva, isto é, para qualquer número real, existe sempre um número real positivo, tal que f de x é igual a k, tá? Ela é sobrejetiva. Isso aqui é bem interessante. Aí, por ser uma demonstração muito longa e não prioritária no trabalho, ele fala isso, né? Não será apresentado. Normalmente, nos livros, ele faz o seguinte: a demonstração deixa a cargo do leitor. Nos livros, eles fazem isso. Aí, toda função logarítmica, tá? Ele está definindo aqui a inversa da função logarítmica como sendo a função exponencial. E para isso, ele precisa definir, né, abjeção, ou seja, que a função logarítmica ela tem que ser sobrejetiva e injetiva. Só que para isso poder ocorrer, essa função ela tem que estar definida nos reais positivos, né, maiores do que zero, que é esse asterisco aqui representa que você pega os reais menos o zero. Esse positivo aqui significa dizer que você está pegando só os reais positivos, tá? Então, você tem aqui os reais positivos, né, maiores do que zero. A função está nesses reais, o domínio está nos reais positivos maiores que zero, tal que você tem essa transformação indo para R, certo? É uma correspondência bionívoca, né? Ou seja, uma abjeção entre R positivo, né, os reais positivos, e os reais, tá? Então, você tem como definir aqui a função inversa da função logarítmica, que seria a função exponencial. Aí depois ele vai definir logaritmo natural, e quando ele define logaritmo natural, o que você está definindo logaritmo natural, na realidade, é só a base. O que você está mudando é a base, que a base agora vai ser o número de Euler, tá? Que é esse número aqui. Esse número você pode definir ele dessa forma, como um limite, só que vocês não precisam entender que é esse limite, né? Esse limite aqui é como se você estivesse pegando essa função, 1 mais 1 sobre n elevado a n, e pegando esse n muito grande, tá? Onde você teria aqui essa soma, né? De 1 mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Aí, isso daqui, o resultado é essa parte aqui, que é 2,7, 1, 8, 2, não sei o que, não sei o que mais. Isso aqui é o número de Euler, certo? Aí, obviamente, ele vai definir quem é esse número de Euler. Então, o logaritmo, agora, na base natural, que você tem aqui, que o logaritmo, normalmente, a gente escreve como sendo log. Log na base A, ou se você escrever só log, você está definindo que a base é 10, tá? Quando você pega log de C na base 10, você também pode escrever isso simplesmente como log de C. A base já está implícita, que é a base 10. Se você escrever, eu quero log de C, né? Só que eu estou escrevendo ln, significa dizer que eu estou escrevendo que a base é o E. É como se você estivesse dizendo que é o log na base E de C, tá? Na base do número de Euler. Aí, no lugar de ter isso aqui, você escreve como sendo ln. Então, você teria ln de x, por exemplo, você está dizendo para mim que a base da função logaritmo é o número de Euler. Número de Euler, tá? Então, que é isso que você muda, que é esse Ezinho. Eu suponho que a gente já tenha visto essas coisas já. Aí, vamos lá. Então, vamos construir o gráfico de uma função logaritmo, certo? A função logaritmo, por exemplo, vamos pegar aqui ln de x, por exemplo, ou um log aqui de x. Ó, veja que a base é a base 10.
Eu estou definindo uma função f de x igual a log de x. A base é a base 10. Toda vida que você vai construir o gráfico, a primeira coisa que você tem que definir é quem é o domínio da f, quem é o domínio dessa função. Tá? Aí você vai colocar aqui que x pertence aos reais, tá ok. Aí você olha para o domínio, você está dizendo para mim o seguinte, qual o valor de x que a função admite com que faça com que ela exista? Tá? Qual o valor de x que a função admite que faça com que ela exista? Aí, se você observar, a função logaritmo ela não pode ser, não existe log de zero. Não está definida em log de zero. Não está definida com log de números negativos. Então, veja que x pertence aos reais positivos maiores do que zero. Você poderia dizer que isso aqui é maior do que zero, ou simplesmente você poderia dizer que o domínio de f, né, é x que pertence aos reais diferente de zero e positivos. Tá claro isso para vocês até aqui, pessoal? E aí, galera, tá claro isso aqui para vocês até aqui? Quem é o domínio da função? Domínio da função, então, logaritmo, são resultados onde esse valor aqui do argumento aqui, esse valor do argumento, isso aqui tem que ser maior do que zero. O argumento deve ser maior do que zero. Tá? Então, se tiver f de x igual ao log de x mais 1, quem é o domínio da tua função? Aí tu pega aqui x mais 1 tem que ser maior do que zero. Então, x mais 1 maior do que zero. Logo, x é maior do que menos 1. Maior do que menos 1. Então, domínio, veja que são todos os valores de x maiores do que menos 1. Tá? Se você tiver f de x igual ao log de 2x mais 5. Aí você diz, olha, quem é o domínio? Tu pega esse cara, tu diz, o domínio são valores onde 2x mais 5 é maior do que zero. Daqui você tira que x é maior do que menos 5 sobre 2. Tá? Então, são todos os valores onde x é maior do que menos 5 sobre 2. Esse é o domínio da tua função. Isso aqui é o domínio. Certo? Isso aqui é o domínio. Ah, e agora? O que é que eu faço mais? Como é que eu defino as raízes? Como é que eu encontro as raízes? Setor f de x é igual ao log de x. Não, Oi. você só pode voltar. É, volta mais um pouco, por favor. Ah, tá. Era essa parte de baixo que eu queria anotar. Obrigado. Era só isso, obrigado. De nada. É, quem são as raízes? Como é que a gente descobre quais são as raízes de uma função, hein, pessoal? Qual o significado das Altera os raízes? x. Oi? Ah, não, não, não. Esquece. Tá, tudo bem. As raízes são sempre os valores onde a f de x é igual a zero. São os valores onde a tua f de x é igual a zero. Certo? Então, para você ter aqui o log de x igual a zero, aí você olha para o log. A função que você está pegando é a função log. Então, você está dizendo para mim quais são os valores que x pode assumir que o log daquele valor é zero. Aí tu lembra que o log de 1 é sempre zero, né? Então, tu vai ter que pegar que o argumento aqui, tu vai dizer que o argumento é igual a 1. Então, as raízes são onde o argumento é 1, tá? Significa dizer que quando você construir o gráfico dessa função log de x, ele vai passar em 1, né? Ele vai passar em 1, onde é a raiz. Aí, por exemplo, se eu tiver aqui daquela outra função, f de x igual a x menos 1, log de x menos 1. Log de x menos 1, tá? Quem é as raízes aqui dessa função? De novo, as raízes, você está pegando f de x igual a zero. Para f de x ser zero, esse resultado aqui tem que ser 1. Então, esse cara aqui, ó, x menos 1, tem que ser igual a 1. Logo, x é igual a 2.
Então, repara que x igual a 2 é uma raiz dessa função. Então, aonde x for igual a 2 é uma raiz, né? Então, passa em 2. Aí, como é que você define o domínio? O domínio é x menos 1 maior do que zero. Logo, o domínio é para todo x maior do que 1. Aí, se for construir o gráfico, como é que tu faz o gráfico? Vamos ver aqui, vou botar aqui o GeoGebra aqui, que é mais fácil. Vou botar aqui log x menos 1. Repara aqui, ó, ele passa no 2, que é a raiz, tá aqui. Ele passa no 2, que é a raiz. Se você traçar uma reta aqui no 1, repara que ele toca no 1, mas ele nunca ultrapassa o 1. E todo o resultado que tiver entre 2 e 1, esse resultado é negativo. A gente já acabou de ver isso, né? Todo resultado entre 2 e 1, 1 porque é o domínio para frente. Então, do domínio até a raiz é negativo, né? Da raiz para frente é positivo o resultado da tua função, certo? Da raiz para baixo é negativo, da raiz para cima é positivo. Ah, se eu tiver aqui mais, se eu tiver aqui mais 1, o que é que vai acontecer? Eu botei mais 11, não foi? Mais 11. Tá aqui mais 1. Aí quem é o domínio? Você vem aqui, ó, o domínio é x mais 1 maior do que zero. Logo, x tem que ser maior do que menos 1. Tá? Quem é a raiz? A raiz é x mais 1 igual a 1. Logo, x é igual a zero. Então, o x deve tocar em zero e ele não deve passar de menos 1. Vamos olhar agora o gráfico. Olha só, ele não passa de menos 1, que é o domínio, certo? E ele toca exatamente no zero. Ó. Tranquilo, pessoal? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Poderia repetir essa última parte aí? Qual a última parte, meu filho? Tá. Você não entendeu porque tem que ser 1. Certo. Lembra que raiz significa dizer que a f de x é igual a zero. Raiz é sempre isso. São os valores onde a f de x é igual a zero. Se você disser que a f de x é igual ao logaritmo de 2x ao quadrado mais 5x, por exemplo, 5x, então você está dizendo para mim que são valores quais são os valores da função logaritmo desse cara aqui, desse resultado. Esse resultado aqui, ele tem que ser, esses valores, eles têm que ser, eu estou pegando o logaritmo de alguma coisa, tá? Que é uma função quadrática aqui, no fim das contas, estou pegando o logaritmo de uma função quadrática, por exemplo. Só que a f de x que eu estou adotando, a f de x é igual a zero, tá? Aí, se isso aqui for zero, você vai ter o log de 2x ao quadrado mais 5x, né? Aí, vamos lá. Tudo bem até aqui? Aqui a base é 10. Aí eu passo essa base para o outro lado, aí fica 10 elevado a zero, igual a 2x ao quadrado mais 5x. 10 elevado a zero é 1, tá? É 1. Então, você teria aqui 1 igual a 2x ao quadrado mais 5x. Aí, repara, então, que eu estou dizendo é o seguinte, que esse cara aqui, que é o argumento, eu estou igualando esse argumento a 1. Por quê? Porque o logaritmo de 1 é zero. Entendeste, então? Por que o argumento tem que ser 1? Obviamente, aqui você continuaria fazendo conta, né? Ficaria 2x ao quadrado mais 5x menos 1 igual a zero. Aí aqui você diz que x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, menos aqui vai dar mais, que tem esse menos bem aqui, 4 dá 8, dividido por 4. Isso aqui vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 33, dividido por 4. A raiz de 33 é quanto, hein?
Aí de 6 vezes 6 é 36. Aí isso aqui vai dar 5, alguma coisa. 5, alguma coisa. Eu não sei não. Ah, você não lembrava que log de 1 era igual a 0, né? Tudo bem. Aí vamos botar aqui, ó, aquele log lá, ó. Log 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 5x, certo? Ele vai ter duas raízes, né, obviamente, né? A gente acabou de mostrar que o delta é maior que zero. Como ele tem duas raízes, aí acontece o seguinte, ele vai passar nessas funções em dois pontos, tá? O domínio da função agora são todos os valores de x, exceto esses valores que estão aqui entre, ó, entre 0, né? Entre 0 e entre menos 2,5, tá? E ele toca num ponto que está muito próximo de 0,2 e no outro ponto aqui que é muito próximo de 2,7. 2 ponto, aqui deve ser 2 menos 2,6 alguma coisa aqui, quase 2,7, tá? Ou seja, ou duas raízes, né? Aí se eu colocar aqui, ó, menos 1, ó, veja como é interessante, ó. Colocar aqui menos 1, as raízes você tem como descobrir, tranquilo, né? Tem? Menos 1 não, mais 1. Mais 1 você tem como descobrir mais tranquilo. Ele vai passar no menos 2,5 e vai passar no zero, tá? Enfim, acontece isso aqui. Tá claro isso para vocês, pessoal? Essa história do domínio, das raízes? Tá tranquilo para vocês? Tá show, né? Aí, dando continuidade aqui, né? O material do professor, ele vai falar exatamente essa brincadeira, né? E depois ele vai falar da função exponencial, que a função exponencial também tem as mesmas características, né? Vamos dizer assim, da função logarítmica, né? E você tem o seguinte detalhe, né? Que ele começa a colocar a função exponencial como sendo o inverso da função logarítmica, né? No sentido de você ter, ó, por exemplo, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, que é o contrário, onde você tinha lá que a f de x vezes y era igual a f de x mais f de y, né? Aí agora aqui você tem f de x mais y igual a essa parte aqui, tá? Isso vem do significado de você pegar, por exemplo, que a elevado a x mais y, isso aqui é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Vocês lembram disso? Isso daqui é uma função exponencial, tá? Então, essa função exponencial tem essa propriedade. Para começar, ela tem essa propriedade. Ela tem a propriedade que f de 1 é igual a A, ou seja, se você pegar f de x igual a A elevado a x, se você calcular f de 1, isso aqui é igual a A elevado a 1, ou seja, é A. Se você pegar a f de x igual a A elevado a x, e você for calcular f de 0, isso aqui é A elevado a 0, então esse resultado é 1, tá? Esse resultado é 1. Mas veja que essa função exponencial, ela não assume resultados negativos. A f de x, ela nunca é negativa, ela sempre é positiva, para qualquer x que você pegar, tá? Então, a f de x, que você pegue, f de x igual a elevado a x, né? Como, por exemplo, se esse a for igual a 2, você teria 2 elevado a x. 2 elevado a x, você teria aqui. Vamos calcular aqui f de menos 10. A f de menos 10 seria 2 elevado a menos 10. Então, você pode pensar, mas 2 elevado a menos 10 é positivo ou negativo? Você pode colocar aqui 1 sobre 2 elevado a 10. 1 sobre 2 elevado a 10, esse resultado é positivo. É muito próximo de zero, mas é positivo. Já f de 10 é 2 elevado a 10, tá? É um resultado grande. Então, está indo para o infinito essa função.
tá? Então, quando você pega um resultado muito grande, ela está indo para zero, e um resultado muito grande, ela está muito grande, só que negativo, né? Ela está indo para zero. Muito grande, positivo, ela está indo para infinito, tá? Essa função é uma função crescente também. E você vai ver essa brincadeira aqui, né? Que, como é que se diz? Ela é crescente. Depois você tem aqui que ela é contínua, certo? Ou seja, ela não tem buracos, ela não tem pontos de descontinuidade. Ela é sobrejetiva. A função exponencial é do tipo, veja que agora o domínio está nos reais. Então, você pode pegar qualquer domínio dos reais, só que a imagem, ela é sempre maior do que zero. E é os reais positivos, tá? Isso acontece na função exponencial. Ela é uma função sobrejetiva, no entanto, o domínio são os reais, e para qualquer valor de x que você pegar, você tem que os reais da tua f, o resultado da f, o resultado da imagem, vai ser reais positivos. Tá? Aí ele traz umas implicações matemáticas e aqui ele mostra o gráfico. O gráfico da f é igual a elevado a x com a maior do que 1. O gráfico da f com a elevado a x com a entre 0 e 1. Veja, você não pode pegar o a igual a 0, porque 0 elevado a qualquer coisa é sempre zero. Então você não pode pegar a igual a 0, tá? Seria esse fator a base, né? E a base sendo igual a 1, também não é interessante, porque quando você pega a base igual a 1 elevado a qualquer coisa, é 1. Então, 1 elevado a 100 é 1, tá? Então, veja que a tua base ela tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente de 1. Beleza? Se tua base for negativa, bom, aí a gente tem uma pequena confusão, mas isso existe, certo? Como, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, igual a 2 elevado a x. 2 elevado a x está aqui. Ele toca em um determinado ponto, ele se aproxima de zero quando o x cresce, e ele cresce quando depois do 1, né? Agora, se você tiver um meio, por exemplo, está entre 0 e 1, ele troca o sentido, né? Então, ele cresce quando o x é negativo, e ele desce quando o x é positivo. Eu vou mostrar isso para vocês porque que isso acontece. E se isso aqui for negativo, o que é que acontece? Se a base for negativa. Não foi nada aqui. Vou botar aqui menos 2 aqui, só para poder. Então, a base não pode ser negativa? Tá, porque provavelmente isso aqui vai dar um menos 1 elevado. Isso aqui vai ficar, como é menos 2 elevado a x, né? Isso aqui é a mesma coisa, ser menos 1 elevado a x vezes 2 elevado a x. Aí, se x for par, o resultado é 2 elevado a x. Se x for ímpar, o resultado é menos 2 elevado a x. Ah, tá. Então, você teria aqui pontos que estaria indo assim, né? No sentido de x par, aí você teria 2 elevado a x. Então, seria esse resultado 2 elevado a x para qualquer x que você pegar que seja par. Se ele for ímpar, aí o resultado vai ser menos 2 elevado a x. Né? Esse menos 2 aqui é assim, né? Aí, como ele fica num ponto para x par, aí você anda um milésimo de casa, ele fica num ponto para x menos 2k, aí ele fica alternando, né, esses pontos. Aí por isso que esse gráfico aqui é mais complicado para esse programa calcular. Mas deixa eu ver se o Wolfram faz aqui. É engraçado isso, cara. Wolfram alfa é menos 2 elevado a x, por exemplo. Já tem até a opção aqui. Tá aqui.
Menos 2 elevado a x é uma função alternada, né? Tem uma parte real e tem uma parte imaginária também, né? Tá aqui. A parte real, por exemplo, seria esse resultado aqui, ó. Que dependendo do x também, você teria menos 1 elevado a x. Se esse x for igual a 1 meio, por exemplo, que seria a raiz de menos 1, essa aí é imaginário. É, tem razão. Aí você teria aqui a parte imaginária e a parte real aqui do gráfico. Isso aqui é legal, cara. Mas aí para ter pegar GoPro, não quero Pro não. Bem legal, gostei. É, olha as confusões que tá aqui, ó. Que ele colocou na fórmula de Euler, né? Depois disso aqui ele colocou na forma de séries, usando o logaritmo. Colocou tá aqui o menos 1, né? Menos 1 elevado a x, isso aqui é elevado a πx. Isso aqui é realmente imaginário, essa parte aqui do e elevado a πx. Aqui é a integral, aqui é a derivada. É legal, cara, legal, gostei, gostei. Diferente. Ó, a somatória aqui. Tá, porra. Função gama. Não sabia que tinha todas essas implicações, não. Show de bola. Bom, galerinha. Tem alguém querendo entrar aqui só um momento? Então, você veja que a função exponencial, onde é que eu estava aqui falando dela? Acho que estava no PDF, né? Veja que a função exponencial, quando o A está entre 0 e 1, ela está decrescente. Ela é decrescente, certo? Quando A é maior do que 1, ela é crescente, ok? Se você pegar A negativo, o negócio não fica muito bonito. A gente acabou de mostrar isso, tá? Existe, mas o negócio é um pouco mais baixo. Beleza? Então, pegando A positivo, vamos lá. Veja o que é que acontece aqui, ó. Você tem aqui, ó, a reta do tipo y igual a x. Você tem aqui o gráfico da função a elevado a x. Você tem o gráfico da função log de a elevado a x. Se você olhar essa função aqui, essa reta aqui, se você olhar, se você imaginar que essa reta y igual a x é um espelho, certo? É um espelho, você veja que essa função a elevado a x e essa função log de x na base a estão espelhadas, tá? Ou seja, se você pega a função a elevado a x, coloca um espelho, ela se transforma, né, a imagem dela f de x igual ao log de x na base a. Dá para entender essa ideia aqui? Dá para entender isso, pessoal? Deu para entender? Eita, pô. Você pode repetir? Nossa, cara. É, imagina o seguinte, quando você está na frente do espelho, certo? Quando você está na frente do espelho, você coloca sua mão lá na frente do espelho. O que é que você... A imagem que você vê é da sua mão, né? Obviamente. Aí, a distância que você está vendo desse ponto aqui, em relação ao espelho, em relação à imagem, você está vendo como se fosse a mesma distância. Se você coloca a sua mão assim, você vai estar vendo primeiro esse dedo aqui, e por último esse dedo aqui. Vai acontecer isso que você está vendo, né? Obviamente. E então, é como se você tivesse o seguinte: quanto mais longe você estiver do espelho, mais longe você vai estar vendo também sua imagem. Quanto mais próximo você também está vendo na sua imagem, tá? Então, se você imaginar que essa reta y igual a x é um espelho que está assim, se você olhar essa função aqui, f de x igual a elevado a x, e espelhar ela, né, no sentido de pegar a imagem dela, veja, essa distância daqui para cá, é igual à distância desse ponto para cá. É igual. Entende o que eu quero dizer? Se você olhar a distância daqui para cá, ó, é igual à distância daqui para cá. Aproximadamente, né? Obviamente. Então, o que eu estou dizendo para ti é que se esse cara aqui funciona como espelho, o que você está vendo é que uma função, a função exponencial e a função logarítmica, estão espelhadas, tá? Deixa eu botar aqui no GeoGebra aqui para tu ver.
Você tem aqui, por exemplo, log de 2 f de x igual ao log de 2x. Log não, né? F de x igual a 2 elevado a x. Beleza? Aí eu vou botar aqui f de x, f não, g de x, tá? Igual ao log de 2 e aqui x. Olha o que foi que aconteceu aqui. E agora eu vou colocar aqui um h de x igual a só x. Olha o que acontece aqui, tá? Aí veja o que é que acontece aqui nessa distância daqui até aqui. E a distância daqui até aqui, tá? Então veja que se você pegar essa reta vermelha como sendo um espelho, a reta cinza é como se fosse a imagem a curva cinza é como se fosse a imagem da curva verde. Ou a curva verde é uma imagem da curva cinza. Você entende o que eu quero dizer agora? Tá tranquilo? Deu para entender isso? E aí, deu para entender? Professor, a minha internet caiu. Voltou agora. Ah, Mas acontece. eu peguei o início, então acho que deu certo. Acho que vai dar certo. Uhum. Tá, acontece. É, então, você tem basicamente isso, né? Só que quando A é menor do que entrar entre 0 e 1, você tem esse tipo de gráfico, né? É bem diferente. Ele muda um pouco as coisas, tá? Voltando para a função exponencial, né? Antes de falar das aplicações ali, que a gente tem que começar a falar das aplicações. Você tem que a f de x é igual a elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, né? Você também poderia ter f de x igual a e elevado a x, ou seja, a base sendo o número de Euler, número natural de Euler, né? Aí o que é que acontece? Quem é o domínio dessa função? Você vai definir aqui, ó, o domínio dessa função são os reais, tá? De imediato, ele admite qualquer valor para x. Qualquer valor para x ele admite, certo? Então, o domínio dessas funções são os reais. A imagem dessa função, aí é que tá. A imagem dessa função, você vai dizer que são os reais positivos, né? E diferente de zero, ok? Positivo e diferente de zero. Isso é a imagem da tua função, tá? A outra coisa, quais são as raízes? Quais são os resultados onde a f de x é igual a zero, tá? Onde a f de x é igual a zero. A gente acabou de dizer que a imagem é o conjunto dos reais diferente de zero e positivo. Então, ela não tem raízes. Não existe raiz, tá? Por quê? Porque você não tem nenhum valor para x, tal, que se você pegar um número, levar a x, esse resultado vai ser nulo. Você não tem nenhum resultado para isso. Ele tem muito próximo a zero, mas você não tem resultado para isso, tá? Então, tua f de x, ela igual a elevado a x, por exemplo, ela não tem raízes, tá? Aí eu posso ter ainda o seguinte coisa, eu posso ter, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a 3 elevado a x. Beleza. Mas eu posso ter também, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Né? Isso aqui é a mesma coisa ser 3 vezes 3 elevado a x. Vezes 3 elevado a x. Certo? Não tem problema nenhum. Eu poderia ter, por exemplo, aqui f de x igual a 4 vezes 3 elevado a x. Mas eu também poderia ter um outro tipo de função, que seria do tipo 4 vezes 3 elevado a x. Ou seja, você está dizendo que é 12 elevado a x. Poderia ter isso.
ou que isso aqui é igual a 4 elevado a x vezes 3 elevado a x. Isso aqui são formas de você ter uma função exponencial, tá? São formas e mais formas. Em todas elas aqui, o domínio são os reais, o domínio são os reais, em todas elas, e a imagem, em todas elas, é a mesma história. É x diferente de zero, tá? Ou a imagem vai ser o conjunto dos reais, diferente de zero e positivo. Todas elas é isso, vai dar isso. Certo? Se eu tiver um negativo bem aqui, aí você está pegando os reais negativos, só que diferente de zero, que muda é isso. Beleza pura, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Então, construindo lá alguns gráficos lá para a gente ver, né? Ó, veja que ali você tem 2 elevado a x. Vou colocar, ó, agora 3 elevado a x. Elevado a x. O que aconteceu? Qual a diferença de 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x? Qual a diferença aqui, ó? Ele decai mais rápido, ele se aproxima de zero mais rápido, mas também ele vai para o infinito mais rápido. E os três passam aqui em 1. Por quê? Porque quando x for igual a zero, esse resultado aqui é 1. Mas veja se você tiver o seguinte, ó. Eu vou apagar essa parte aqui do 4 aqui. Vou deixar só o 3, vou deixar só o 3. Veja se você tiver o seguinte, ó. G de x. G de x não, né? Tem que ser aqui. F x igual a... Vou botar aqui 4 vezes 3 elevado a x. 4 vezes 4,3 não. Deixa eu botar assim. Como é que eu boto isso aqui? 43 elevado a x? Não. Vou botar assim, ó. Pronto. Veja o que é que acontece quando você tem 4 vezes 3 elevado a x. Quando x for 0, 3 elevado a x é 1. Aí 1 vezes 4, o resultado está aqui, ó. Tá no 4. Ele passa lá no 4, lá. Tá vendo? Se eu trocar o 4 aqui e botar um 2, então ele vai passar no 2. Se eu trocar esse 2 aqui e botar um 5, vai passar no 5. Se eu trocar esse 5 aqui e botar um meio, 1 sobre 2, ele vai passar em um meio. Se eu botar menos um meio, veja que vai mudar muita coisa. Menos um meio, ele agora, o que era positivo, fica negativo, tá? Então ele muda isso. Esse sinal negativo aqui traz esse efeito, né? Efeito de você mudar. Aí, o que é que acontece agora? Eu vou pegar agora, certo? Eu vou escrever a seguinte coisa. No lugar de ser 1, no lugar de ser 3 elevado a x, eu vou analisar agora 1/3 elevado a x, ou seja, valores onde isso aqui seja menor do que 1. A base seja menor do que 1. Quando a base é menor do que 1, olha o que é que acontece. Você troca, ó. Onde está positivo vai diminuindo, porque x positivo aqui, x igual a 2, isso aqui vai ficar 1 sobre 9. X igual a 3 vai ficar 1 sobre 27. Vai diminuindo, é claro. Só que quando você pega x negativo, 1/3 elevado a, por exemplo, menos 2, esse negativo aqui você pode trocar a fração, né? Você inverte a fração e ele fica positivo. Aí, no lugar de ser 1/3 elevado a menos 2, você vai ter 3 elevado a 2. Aí 3 elevado a 2 é 9. Ou seja, no lugar de diminuir, você está aumentando, tá? Então, você pega aqui o menos 2, bem aqui, o resultado seria 9. Beleza pura, pessoal? Deu para entender isso aqui? Tá claro isso para vocês até aqui? Tá de boas? Você pode fazer uma função logaritmo decrescente?
Logaritmo decrescente? Pode, cara. Acredito que o logaritmo log, por exemplo, na base 1/2. Aí aqui tem que ver qual seria, como é que eu boto aqui, log, vou botar aqui x, aí deixa ele botar a base, aí aqui eu mudo aqui a base aqui, 1/2. Olha o que foi que aconteceu com log aqui, vou apagar esse cara aqui, e vou apagar esse cara aqui. Olha o que foi que aconteceu, ó. Quando você pega a função logaritmo e a base é menor do que 1, acontece isso aqui. Por que que acontece isso? Tá? Por que que acontece isso aqui, ó? Dela ser decrescente, ó, tá vendo, ó? Para valores que são menores do que 1, ela está subindo, mas para valores que são maiores do que 1, ela está decrescendo. Tá? Quando a base é menor do que 1, acontece isso, ela é decrescente. Se a base for maior do que 1, por exemplo, se você tiver log de x aqui, e na base 2, acontece isso aí, né? Ó. Acontece isso aí. Tá? Repara que o que está crescendo, o que está decrescendo começa a crescer, e o que está crescendo começa a decrescer. Você inverte, né? Acaba invertindo. Certo? Aí, se você tiver aqui, por exemplo, como é que eu digo que eu te... repara isso aqui, o log na base 1/2, na base 1/2 de x. Isso aqui, eu posso reescrever essa base como sendo o seguinte, log de 2 elevado a menos 1, na base 2 elevado a menos 1 de x. 2 elevado a menos 1, não sei se você lembra, que a gente tem lá uma propriedade lá, que fica 1 sobre menos 1, né? Isso aqui é para cá, como se fosse 1 sobre. Aí ficaria 1 sobre 2, aqui log de 2 na base x. Isso daqui é a mesma coisa, ser menos log de 2 na base x. Olha, veja que menos log 2 na base x está dizendo o seguinte, que eu posso pegar o gráfico de log 2 na base x e dizer que o meu logaritmo agora que eu estou tomando é somente o negativo disso. Né? Se você digitar aqui bem aqui, ó, vou botar bem aqui, ó, um negativo, certo? E vou apagar? Não precisa não, né? Porque ele, veja, que ele colocou os dois um em cima do outro. Se eu apagar isso aqui agora, ó, tá só esse, ó, tá vendo? Ó? Então, esse é o ponto, né? Se você tiver. Quando você tem uma base menor do que uma função, ela é decrescente. Tranquilo aí? Até aí, tudo bem? Sim, sim. Pronto. Tá claro para vocês, pessoal? Tá tudo de boas até aí? Sim, né? Bom, aí vamos a aplicações agora, né? E a gente vai falar de aplicações agora até o final do semestre, em termos gerais. E quando se fala em aplicações, aí obviamente você tem materiais, né? Que você vai falar dessas aplicações. E essas aplicações vai depender de cada tipo de material que você pega, tá? Uma dessas aplicações é o crescimento exponencial, tá? E essa lei do crescimento exponencial, ela fala exatamente isso aqui, onde y de t é uma exponencial, né? Y de t é igual a y0 é elevado a kt. Esse k é a constante de crescimento, né? Seja crescimento ou decrescimento. Se esse k é positivo, é crescimento. Se esse k é negativo, é decrescimento, né? Então, essa parte aqui inicial a gente chama de amplitude, né? Esse y0 vai ser a amplitude, tá? E você poderia ter aqui também é, é elevado a kt mais um b aqui. Não importa não. Você poderia ter isso. Isso aqui seria a lei de crescimento, né? Aí, só que, obviamente, quando a gente fala disso, de crescimento, aí você está dizendo o seguinte para mim. Você vem aqui, ó, lei do crescimento.
Eu tenho que pesquisar, né? Vamos botar aqui PDF. Aí tem um bocado de lei de crescimento aqui, né? As 15 leis do crescimento. Vive e realiza o seu potencial. Não. Não. Aí depende do crescimento que você está pegando. Você pode pegar o crescimento populacional, né? Por exemplo, aqui ele deu um crescimento populacional, onde você tem em 1991 aqui a população, né, de cada um dessa cidade, né, no Rio de Janeiro. Então, você tem aqui 438 mil em 2014 e você tem 283 mil. Então, você veja aqui que ele vai fazendo aqui um fator, não é? Que esse fator é o seguinte, ele pega 324 aqui, ele diz que isso aqui é igual a isso e tal, tal. No fim das contas, você tem um lei de crescimento, um R, que é esse R é o fator quanto ele está crescendo, né? A taxa de crescimento da população é 2,7, né? De 91 a 96. Então, com esse fator é possível você determinar o crescimento da população, tá? Até onde você queira. Como é que você vai ficar esse negócio? Então, basicamente, o que é que ele faz aqui? Se você sabe que P de T, que é o crescimento, é igual a P0 é elevado a RT, você sabe disso, tá? Aí você pega o seguinte, olha, o tempo está aqui, 1991, certo? 1991 está o tempo. Esse daqui está o R0, que é o P0, tá? Então, daqui 91, por exemplo, 96, você tem aqui a diferença de tempo, que é 5 anos, e aqui você tem o R0 que você teve, e aqui você tem o P geral. Então, vamos ver aqui como é que ficaria essas contas aqui. Ó. Eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou falando, e no fim das contas não fiz nada, né? Se você pegar, por exemplo, a diferença de 5 anos, você tem que o tempo seria 5 anos. Tá? O tempo seria 5 anos. Você está dizendo aqui que o tempo que você está pegando, que é 5 anos, você pega o tempo inicial. O tempo inicial não, né? O P0 aqui, que seria a tua população inicial, 283.761, certo? Isso aqui seria a tua população inicial. Aí tu escreve essa população inicial, tá aqui. A tua população final em 1996, né? O P de T, isso aqui vai ser igual a 324.492, certo? Então, você tem a população inicial, a população final. Aí você vem aqui e você substitui. Então, tem 324.492 igual ao P0, que é 283.761, vezes quem? A exponencial do 1R, que eu não sei quanto é, e aqui você teria 5, né? Aí, veja que essa parte aqui vai ficar uma divisão. Então, vai ficar esse número aqui, que é 324, tal, 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 dividido por 283, e você vai ter a exponencial de R, 5R, né? Então, a exponencial de 5R, exponencial de 5R, isso aqui vai ser igual a um número aqui, N, que é essa divisão, tá? Essa divisão. Aí veja que aqui, para você poder tirar isso, você vai dizer que 5R, isso aqui vai ser igual ao logaritmo de N. Então, daqui você tira que R vai ser igual a 1 sobre 5 logaritmo de N, né? Ou você pode dizer, então, que isso aqui é igual a R vai ser igual ao logaritmo de N elevado a 1/5, a propriedade do logaritmo. Aí, voltando lá ao que o cara fez, aqui foi feito, né? O N, você sabe quanto é, um número, e ele está dizendo que R é igual a 1 sobre 5 logaritmo de N. Então, se você observar aqui,
veja que foi exatamente isso que ele fez, ó. Que 324 é igual a 283.761 da exponencial de 5R. Logo, a exponencial de 5R é igual a essa divisão. Essa divisão deu 1,14, tá? Então, 5R vai ser igual a ln de 1,14. O ln de 1,14 é 0,13. Se você dividir isso por 5, né, você tem o resultado do R. Então, R vai ser igual a 0,268, ou seja, 0,27. Então, você tem uma estimativa que a população esteja crescendo na taxa de 0,27. Então, se você sabe quanto é a taxa, ou a população inicial, você sabe qual é a taxa de crescimento, aí você só faz aplicar a equação, ó, turma inicial, taxa de crescimento, e você teria a população esperada, né? A população esperada. Não necessariamente é real, por quê? Porque você tem que ver que a população esperada é aquilo que você está fazendo em relação à taxa de crescimento. Só que essa taxa de crescimento pode ser um ano em um ano, pode ser outro em outro, porque depende da taxa de nascimento pela taxa de mortalidade, tá? Então, essa também tem isso, né? Taxa de crescimento e taxa de mortalidade. Então, você esperaria que tivesse aqui 525.900, né? Então, você esperava, os dados que você obteve são esses, o valor que você obteve foi esse, né? E tem um pequeno erro aqui, uma discrepância, pequeno aqui não é tão pequeno, né? De 100 mil aqui quase, né? Isso aqui devido à taxa de mortalidade, de nascimento e mortalidade. Tranquilo? Deu para entender, galera, como foi feito isso aí? Deu para entender? E aí, galera, deu para entender? Acho que sim. Eu só tenho uma Tá. dúvida. Hum. Onde a gente colocaria aquela divisão no lugar do Y0, no caso o P0? Ali seria aquela divisão, seria o P de T dividido por P0, certo? P de T dividido por P0, né? É, aquela Ah, divisão. tá. É como se o P, o P de T for, tipo, a posição que a gente quer chegar e o P0 é a primeira, né? P0 é a primeira, o P de T é a posição que a gente quer chegar. Por exemplo, a gente poderia ter feito isso com relação ao dado de 91 e o dado de 2007, certo? Se a gente fizer isso, aí você vai ter o seguinte, quanto é T? O T vai ser de 91 a 2007, dá 9,16. O T seria 16. Quem é o P de T? 402. 402, o P de T, 402. Vou botar aqui 402, 770, né? Quem é o P0? O P0 vai ser ainda, então aqui você teria P de T igual a P0. O P0 vai ser 283,761. A exponencial, né, do R, que eu não sei quanto é, e o T é 16. Tranquilo até aqui? Você tinha falado que tinha às vezes aparecia o mais B. O mais B. Mas isso Ah, tá. se você tiver aqui que esse mais B, se você tiver aqui esse mais B entra no P0, entendeu? Entendi, Porque ficaria uma exponencial elevada a um B, uma constante. Então, isso aqui pode entrar no P0, no fim das contas, entendeu? entendi. Então, você teria isso aqui, né? Aí você vai isola a exponencial ali, desse lado. Quando você isolar a exponencial, vai ficar a exponencial de 16R igual a 402,770 dividido por 283,461, né? Essa divisão aqui eu não sei quanto é, né? Obviamente. Vamos lá, calculadora aqui. 402,770 dividido por 283.
283, 461. Isso aqui vai ser igual a 1,42. Vamos registrar isso. Isso aqui dá 1,42, tá? Então, é elevado a 16R. É elevado a 16R é 1,42. Vou botar só 1,42, não vou estender isso mais não, tá? Aí, então, você coloca o logaritmo na base E dos dois lados. Então, se você colocar o logaritmo na base E dos dois lados, você vai ter ln de E elevado a 16R igual a ln de 1,42, tá? Essa parte aqui, esse 16R desce, e o ln de E fica 1, então isso aqui vai ficar 1, e isso aqui vai ficar ln de 1,42, que eu não sei quanto é, tá? Então, R vai ser igual a 1 sobre 16 vezes o ln de 1,42. Aí, o que é que você faz bem aqui agora? Você vem aqui na calculadora, né? Vamos botar aqui do início. Cadê o ln aqui? Exponencial. O ln. No caso, o ln, ele é o logaritmo da base 10? O ln no logaritmo na base E. Ah, na base é, ok. O log seria só na base 10, entendeu? Uhum. Aí aqui está aqui 0,35. Se você dividir isso aqui por 16, que é o resultado que a gente espera, você teria então uma taxa de 0,22. Tá vendo? 0,022, né? Ah, tá. Ok. Entendi 0. agora. Aí, se você olhar para a taxa anterior lá, a gente encontrou aqui uma taxa de 0,022, né? Se você olhar, a taxa que ele encontrou aqui, quando pegou só 5 anos e os 5 anos iniciais, a taxa foi de quanto? A taxa foi de 0,27, ó. 0,027. E a gente encontrou 0,022. É uma diferença que quando você pega uma estimativa de tempo maior, você tem uma população esperada, isso aqui bem menor, entendeu? Que é esse resultado aqui, ó, veja que é bem menor. Então, é um resultado mais próximo, tá? Por exemplo, em 2014, então, se você pegar em 2014, né, como ele fez lá, de 91 a 2014. Então, 91 você teria o P de T. Quanto é que você esperaria em 2014, né? O P de T é igual a 283,761 vezes a exponencial. O R, por exemplo, seria 0,022, né? E o T seria esse tempo aqui, né? De 91 a 2014, por exemplo. 91 a 2000 é 9 anos, aí 9 para 14 dá 23 anos, né? Então aqui ficaria 23, certo? Então vamos lá na calculadora para ver o que é que acontece, né? Então, calculadora aqui, a gente teria aqui 283,761. A exponencial, opa, cadê aqui? Elevado, aqui eu vou botar exponencial, opa, não, tá errado. Exponencial, elevado, pronto. 0,22, opa, eu sempre esqueço do outro zero. 0,022, não vezes, vezes 23, 0,22 vezes 0,23. Vou botar assim, cara. Vou botar aqui elevado a 0,22. De novo, 0,22 vezes 23, que é a quantidade de ano, né? Fechou aqui. Isso aqui vai ficar igual a 470,658, tá vendo? É porque o ponto aqui ele é como se fosse a vírgula, né? Então dá 470,658. Se você olhar aqui, ó, a diferença é só de 30 mil. A diferença anteriormente estava de quase 100 mil.
Tranquilo? E aí, entendeste aí? Agora deu certo. Agora deu certo, né? Uma pergunta. Por que que esse cara aqui tá igual a esse? Se você tá aumentando o tempo. Se o pi aqui é 23 e aqui é 16. Né? Esse aqui tem um erro aqui. Ah, enfim, deixar pra lá. Aí, a próxima aula, pessoal, a gente vai falar dessa parte de juros simples em compostos, tá? Eu vou trazer alguns exercícios para a gente falar sobre isso e discutir um pouco mais essa parte de juros simples e compostos e trazer outras aplicações aí, tá? Então, eu vou deixar vocês aí assimilarem o conteúdo de hoje, assistam a aula passada, revisem, tentem pegar materiais, fazer exercícios, tá? Enfim, vocês têm muita coisa aí para estudar. Deixa eu parar aqui a gravação.